e não vai para a prática, não adianta, se torna um mero conhecimento. E é isso que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que conhecer, sim, tem que conhecer, mas à medida que a gente vai conhecendo, a gente precisa praticar, tornar aquele conhecimento prático. Por isso que cada vez que você ouve uma mensagem, cada vez que você participa de uma escola dominical, você precisa sair com aquela predisposição: uau, que maravilha, eu estudei isso, eu aprendi isso, e agora, como que eu vou colocar isso em prática na minha semana? É possível conhecer a palavra de Deus e não amar a Jesus. Olha que qualidade. Então, conhecer a palavra não significava o abandono do primeiro amor. Outra coisa também, outra qualidade que a gente vê aqui, além de conhecer a palavra de Deus, a gente vê aqui que a igreja estava disposta a sofrer por Cristo Jesus. Cadê o versículo? Volta não? Ou só vai para frente? Aí, ó, versículo 3. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. E tens perseverança e suportar-te provas por causa do meu nome e não te deixar-te esmorecer. Como eu disse, a igreja nasceu em um contexto de idolatria. E quando o evangelho chegou ali na igreja de Éfeso, o que aconteceu? As pessoas começaram a ouvir o evangelho, a mensagem começou a ser espalhada por aquela cidade de Éfeso, e naturalmente o evangelho, quando é semeado, há resultados, e os resultados foram positivos. As pessoas começaram a se converter, e à medida que as pessoas foram se convertendo, elas foram deixando as práticas idólatras, e deixando de comprar os ídolos, e naturalmente o comércio de ídolos caiu. Isso gerou uma revolta nos comerciantes dos ídolos, ao ponto deles fazerem lá, elaborarem um motim e saírem para as ruas e chamarem o povo saiu ali para as ruas de Éfeso, gritando, viva Diana dos Efésios, viva Diana dos Efésios, e aquela loucura toda se desencadeou ali naquela cidade, e o pessoal queria apedrejar Paulo, e foi uma confusão tremenda, e a igreja nasceu em meio àquele contexto idólatra, e as pessoas que se convertiam, muitas delas foram mortas, muitas delas foram presas. E se você tivesse um parente convertido, e se você também se convertesse e fosse visitar o seu parente preso, você ficaria preso também. As pessoas perderam os seus bens, simplesmente pelo fato de se declararem cristãs, como acontece hoje na China. E a igreja estava ali, disposta a sofrer, e continuava ali com essa predisposição de sofrer por Jesus. E Deus vira para essa igreja e fala assim: mesmo assim, com essa predisposição, vocês deixaram de me amar, vocês não me amam mais. Olha que qualidades tremendas. Todo pastor gostaria de ter essas qualidades aqui nas suas igrejas, uma igreja que conhece muito a palavra de Deus, uma igreja que está disposta a sofrer por Cristo Jesus. E uma terceira qualidade está aqui no versículo 6, vamos ler todos juntos, vamos lá? Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolau foi um diácono, está lá em Atos 6, ele foi eleito diácono, e com o passar do tempo era um líder muito proeminente ali na igreja apostólica, e de diácono ele se tornou presbítero, pastor, e ele vinha de um contexto militar, e ele resolveu aplicar uma estratégia de guerra no ambiente espiritual, e foi aí que ele se deu mal. Ele, como vinha desse contexto militar, aplicou a seguinte estratégia, que é válido para o contexto militar,
que a gente usa também no futebol. Hoje eu sou treinador de futebol e atualmente dirijo um time ali, sou treinador. Para entrar na China eu precisei buscar outra profissão, porque até então eu era só pastor, então não podia me apresentar como um pastor em um contexto de perseguição. Eu fui fazer cursos da CBF, hoje eu sou um treinador, tenho as licenças da Conmebol, da FIFA, e uma estratégia muito clara que a gente usa é: se você quer vencer o adversário, conheça. Uma grande chance de você vencer é conhecendo. Uma estratégia que veio do contexto de guerra. Se você quer vencer o inimigo, então conheça o inimigo. Só que quando ele aplicou essa estratégia para o contexto espiritual, não deu certo. Por quê? No contexto espiritual, um dos nossos grandes inimigos é o pecado. E ele quis aplicar isso ao pecado e falou: se você quer derrotar o pecado, quer vencer o pecado, você precisa conhecer o pecado. Qual o seu problema? Qual o pecado que te aflige e que te perturba e que te afasta de Deus? Eu tenho um pecado da mentira. Então minta muito, porque mentindo você vai conhecer as profundezas da mentira e você vai ter forças para vencer a mentira. E você, eu tenho um problema lá, fraqueza imoral da pornografia. Então se afunde na pornografia, porque quanto mais você se afundar, você vai ter condições e forças para vencer esse inimigo da pornografia. E aí, essa doutrina caiu como uma luva nos corações depravados. Oba, o pastor liberou geral. E essa doutrina diabólica bateu lá na porta da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, que conhecia a palavra de Deus com profundidade, falou: como? O nosso primeiro missionário que chegou, ele falou: como que nós vamos viver no pecado se nós morremos para o pecado? Não, saia daqui, doutrina diabólica, essa doutrina não entra aqui na nossa igreja. Então quem não quer meia com pecado é quem quer santidade de vida, não é verdade? E Deus vira para essa igreja que não queria meia com pecado e fala: vocês não me amam mais. Olha que qualidades grandiosas. Uma igreja que conhecia a palavra de Deus com profundidade, uma igreja que estava disposta a sofrer por Jesus, uma igreja que repudiava as práticas pecaminosas da sua época. E para essa igreja, Jesus fala: vocês não me amam mais, ou não me amam como vocês me amavam no princípio. E o que levou então o Senhor a falar isso? Por que o Senhor falou isso para essa igreja com essas tremendas qualidades? Para descobrir isso, a gente precisa ir lá em Atos. Antes, versículo 2 diz assim, vamos ler? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Então o Senhor fala, quando o versículo 2 fala: eu conheço as tuas obras, é mais ou menos ele falando ali: olha, vocês sabem do que eu estou falando, vocês têm essas qualidades, que é importante mencioná-las, mas vocês sabem do que eu estou falando. Eu conheço vocês, e vocês me conhecem. Conheço o labor de vocês, a perseverança de vocês, e eu estou dando uma oportunidade para vocês se arrependerem e praticarem as obras que praticavam no início. A igreja deixou de praticar uma obra. Qual obra é essa? Aí a gente precisa ir lá para Atos. Vamos abrir lá em Atos 19, que fala como essa igreja nasceu, os pormenores do nascimento da igreja em Éfeso. Então, em Atos 19, fala lá de Paulo em Éfeso. Depois vocês leem em casa, mas vamos aqui para o versículo 8. Versículo 8 diz assim a palavra do Senhor: durante 3 meses, Atos 19, 8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente nas
escola de tirano. Olha aqui o versículo 10, está aqui o segredo, o que levou o Senhor a falar isso que falou para a igreja de Éfeso. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Irmãos, a igreja nasceu com a visão missionária. Só que com o passar do tempo, a igreja perdeu o fervor missionário. Deixou de ser aquela igreja que espalhava o evangelho para todas as pessoas ao seu redor. Deixou de ser aquela igreja com aquele ímpeto, aquela vontade, aquele desejo de alcançar as nações. A igreja nasceu assim e tinha esse vigor missionário. Só que com o tempo a igreja foi se esfriando, foi perdendo o vigor missionário. E aí o Senhor fala: olha, não adianta, para mim não me serve uma igreja que conhece a palavra com profundidade, mas não pratica. E não pratica principalmente para os outros, não leva, não compartilha essa palavra. Vocês estão tão cheios, tão gordos espiritualmente, que vocês não conseguem sair do lugar, espiritualmente não, teologicamente, que vocês não conseguem sair do lugar, e não me serve uma igreja assim, não me serve uma igreja que está disposta a sofrer e receber as afrontas e não ataca. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que a igreja às vezes entende isso errado, fala: olha, está vindo oposição, o diabo está atacando a igreja, o diabo está vindo, está cirandando, está semeando discórdia em nosso meio, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não, está errado, a aplicação está totalmente errada, porque é o diabo que está vindo para a igreja, ele está vindo atormentar, e é o contrário que deve existir. É a igreja que tem que atormentar as portas do inferno, e ninguém usa a porta como instrumento de ataque. A porta é um instrumento de defesa. Para que as portas do inferno caiam, a igreja precisa sair daqui e ir e derrubar as portas do inferno. Só existe essa maneira dela cair. E o Senhor fala: não me serve uma igreja assim, que está preocupada simplesmente com o seu bem-estar espiritual, que está preocupada simplesmente na sua santidade individual e pessoal, e não se preocupa com as pessoas que estão morrendo nos seus delitos e pecados. Eu quero uma igreja que tenha paixão pelas almas, que sofra com o sofrimento alheio, que se compadeça como o samaritano, independente de raça, cor, religião. Hoje eu vi, infelizmente, uma história triste de um missionário que falou que não conversa com homossexual, e é missionário, que tem nojo, que tem repúdio. Aí eu fico imaginando Jesus entre nós. Onde Jesus estaria a maior parte do tempo? Será que seria nos nossos cultos, nas nossas igrejas, nas nossas congregações, ou nos piores lugares da cidade, nos centros de droga, nos centros de prostituição? E nós, como os religiosos da época, correríamos um sério risco de apontar o dedo para Jesus. Jesus, que é isso? O senhor não vai na igreja, mas está aí, eu só passo ali e vejo o senhor, né, nos bares ali, conversando com as pessoas, nos centros de droga, nos centros de prostituição. E aí Jesus viraria para mim e falaria: filho, eu vim para isso. Aqueles que são sãs, que se acham bons, não precisam de médico. Eu vim para isso. E a igreja precisa redirecionar o seu olhar para os perdidos. E a igreja precisa rever muitas vezes os seus conceitos. Muitas vezes a gente passa muito mais tempo aqui entre nós do que lá fora. E às vezes o evangelismo e as missões passa a ser um programa da igreja. E não foi assim no início.
Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, que eu tenho visto, escutado, que tem aberto os olhos, as visões. Deus tem tocado no coração e levantado essa igreja como igreja missionária. Louvado seja Deus por isso. Mas sempre podemos melhorar, sempre podemos nos capacitar mais, sempre podemos ampliar nossa visão, sempre podemos melhorar. Não há nada tão bom que não possa ser melhorado. E é isso que o Cristo faz conosco. E o Senhor fala, olha, para mim não interessa uma igreja que esteja assim, que tenha essas qualidades, mas que não compartilhe essas qualidades com os perdidos. E aí, irmãos, será que essa igreja se arrependeu? Ouviu a exortação e infelizmente não se arrependeu. Essa igreja de Éfeso que ouviu essa dura acusação, mas que recebeu também a oportunidade de arrependimento, infelizmente não se arrependeu. E essa igreja deixou de existir. A história diz que a igreja deixou de existir. E a igreja, se você for olhar lá de novo, em Apocalipse 2, vamos voltar lá? Apocalipse 1, versículo 20. Abra lá na Apocalipse 1, a gente leu Apocalipse 2, mas o Senhor falou, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou vir aqui e vou tirar o candeeiro do lugar. E o que é o candeeiro? Está aqui, versículo 20 do capítulo 1 de Apocalipse, quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então o Senhor falou, olha, não me serve uma igreja assim. Se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candeeiro do seu lugar, porque eu coloquei o candeeiro para brilhar. Eu coloquei essa igreja aqui para brilhar, para ser luz, para ser sal, para ser farol. Se não brilhar, não me interessa uma igreja assim. Não passa de um clube social. E aí ele tirou a igreja, porque a igreja não se arrependeu. E se a igreja não estava brilhando ali, perdeu todo o sentido de existir. Ao ponto da cidade morrer. A cidade de Éfeso foi soterrada. Diz a história que essa Éfeso antiga existe uma Éfeso hoje ali, na Turquia, tá? Mas não é essa outra tem só ruínas. E essa Éfeso ficava perto da costa, e diz que o mar recuou, e nesse lugar onde era o mar, nasceu o mangue, e metade da população morreu ali com as pragas ali, a febre amarela, os mosquitos que assolou a cidade, e a outra metade morreu com as guerras da época. Então note, irmãos, que não faz sentido existir Cariacica se a igreja não brilhar a sua luz. Deus colocou essa igreja aqui para fazer brilhar sua luz. A gente vê, né, o Natan falando para mim hoje, são 18 igrejas aqui, mas a população é uma população de 380 mil habitantes. Então 21 mil, mais ou menos, 21 mil pessoas por igreja, ainda é muito pouco, né? Então tem aí, estaticamente, mais ou menos 21 mil pessoas para ser alcançadas. Se você dividir aí pelas 18 igrejas, toda a população da cidade. Então há muito trabalho a fazer. Os trabalhadores ainda são poucos, mas os poucos que temos devemos ampliar a visão, devemos pedir ao Senhor mais trabalhadores, mas ao mesmo tempo focar naquilo que é certo, buscar aquilo que o Senhor quer que busquemos. Porque se o Senhor falou isso para essa igreja com essas tremendas qualidades, o que seria de mim? O que Ele falaria para mim? Que Deus tenha misericórdia de nós e amplie a nossa visão missionária e abra os nossos olhos e coloque em nós paixão missionária, porque missão é um dever de todos nós. Não podemos e não devemos terceirizar a obra missionária. Que Deus assim nos abençoe. Oremos. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra,
Pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra em nosso coração. Não nos deixe, ó Deus, Senhor, igreja que gire em torno de nós mesmos, que, ó Deus, sejamos uma igreja que tenha paixão pelas almas perdidas. Que tudo que aprendemos aqui, Senhor, possamos aplicar no nosso dia a dia, principalmente para com as pessoas fora daqui. Senhor, não deixa que estejamos dispostos a sofrer, a se defender, mas que possamos atacar também, que possamos ir, que possamos sair da nossa zona de conforto, que possamos, ó Deus, também, ó Deus, não só nos preocupar com a nossa santidade individual ou coletiva como igreja, mas que possamos também nos preocupar com a santidade das pessoas que ainda não estão aqui conosco, que possamos, ó Deus, orar, clamar por essas pessoas que precisam de Ti, que precisam ouvir o Teu Evangelho. Dá-nos a disposição, Senhor, de sair, de ir mais, de avançar, ó Deus, com o Teu Reino Santo, Pai. Muda-nos, Senhor. Nós não queremos jamais ouvir essa acusação que o Senhor fez para essa igreja de Éfeso, Pai. Por favor, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos capacite, potencialize, ó Deus, os nossos esforços para a obra missionária, Senhor. Nos faça entender que missões é um dever de todos nós, Pai, e que não terceirizemos mais a obra missionária, Pai. Tem misericórdia, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Juan, vem aqui, agora pode, vem cá. O Juan queria compartilhar com vocês, irmãos, ele compartilhou isso ontem, ali na feira missionária com jovens,